Pai, Senhor, amados, glória a Deus por mais deste momento, pelo privilégio que nós temos de ouvirmos a palavra do Senhor todos os dias, ao meio-dia, aonde nós estamos, na nossa casa, às vezes dentro de um carro, muitas vezes no nosso local de trabalho, na hora do almoço, nós podemos ligar ali, né, o nosso celular, podemos ter acesso à internet e ouvirmos a palavra do Senhor, recebermos uma ministração do Espírito Santo e o privilégio de sermos ensinados pelo Espírito Santo. Não há pessoa mais maravilhosa do que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos conhece e quando ele traz a palavra, ele faz ela entrar dentro de nós. Ela faz com que o nosso espírito, né, receba a palavra do Senhor e ele já traz juntamente com essa palavra o convencimento, ele quebra os julgos, ele quebra o peso, ele quebra os enganos, ele direciona as nossas vidas. Então é um privilégio, amados, termos a palavra do Senhor todos os dias na nossa vida. Então, glória a Deus, aleluias, por mais este momento. E você que está aqui comigo neste momento e aqueles ainda que ouvirão esta palavra, eu desejo que você receba do Espírito Santo a porção da unção que ele tem para a sua vida, mediante a fé que você vai depositar neste momento. Os teus ouvidos irão se abrir, né, neste momento, com fé para a palavra do Senhor. O Espírito Santo vai derramar em você a unção, a porção da unção que ele tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus, esse é o desejo do meu coração. Então, que você se renda, amém? E aprenda com o Espírito Santo. Seja um aluno, um aprendiz, amém? Do Espírito Santo nesta manhã. A palavra que o Espírito Santo tem para nós, eu vou lê-la em Mateus, amém? Depois eu vou completá-la no Evangelho de João, porque os 4 evangelhos, eles citam esta passagem. E é uma passagem muito tremenda, amém? Mas bastante conhecida. Então vamos começar pelo Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus diante, né, desta situação que os discípulos colocaram para Jesus. Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. Aí nós vamos parar um pouquinho aqui, porque é como eu disse, eu vou completar essa passagem no Evangelho de João, porque lá tem algo muito interessante a respeito desse diálogo de Jesus com os discípulos. Amados, primeiro vamos compreender aqui, como eu mesmo disse, aconteceu um diálogo entre Jesus e os discípulos. Vocês prestaram bastante atenção que havia uma multidão, mas neste momento estava acontecendo tipo uma conversinha particular de Jesus com os discípulos. A multidão estava ali, diante daquele cenário, vendo aquilo ali, né? Vocês perceberam que Jesus, ele foi para um lugar deserto, para tipo assim, olha, vamos nos afastar um pouquinho, como se Jesus tivesse dito assim para os discípulos, vamos para um lugar, vamos ficar ali a sós um tempo. E quando a multidão então descobriu que Jesus estava indo para um lugar, elas saíram a pé atrás de Jesus. E quando Jesus desceu do barco, ele se depara com aquela multidão enorme diante dele.
E qual foi a reação que despertou em Jesus quando ele viu a multidão? Amados, se coloca numa posição semelhante, né? Você chega e fala assim, nossa, agora eu vou dar uma paradinha, eu vou pra minha casa, eu vou pra um lugar lá num cantinho, no meu quarto, vou ficar, sabe, dando uma descansada, sabe? Passei aí por um dia meio, né, agitado e tal. E de repente, quando você entra no seu quarto, naquele lugar que você escolheu para parar, está lotado, tá cheio de gente. Tem um monte de gente te esperando, né? E qual é a tua reação diante daquilo? Mas Jesus, qual foi a reação de Jesus? O texto demonstra claramente. Foi tão tremendo que quando Jesus viu aquela multidão, ele foi tomado de compaixão, sabe? Ele não falou assim, nossa, puxa vida, eu queria dar uma descansada. Não, Jesus foi tomado de compaixão, aquilo dominou o coração dele. E ele começou já ali curar os doentes, curar os enfermos. E diz também em outros evangelhos que ele ensinou, ele ficou o dia inteiro ensinando aquela multidão, curando enfermos, curando doentes. Então, daquele lugar que ele queria ir para descansar, ele começa então a fazer algo que não estava nem um pouco dentro do que ele imaginava. Ele começou a curar, a libertar, a ensinar, e ele passou o dia inteiro assim. E aí o texto é bem claro quando diz ao cair da tarde. Então quando começou assim o dia, né, chegar a ficar mais escuro, né, começou a entardecer, tudo, os discípulos chegaram para Jesus ali no cantinho, como se falasse, olha mestre, é o seguinte, essa multidão aí, ela já está cansada, ela está com fome, e aqui é um lugar deserto, o próprio texto dizia que era um lugar deserto. Aqui é um lugar deserto. Então, olha, manda eles embora, para que eles possam se alimentar, né? Para que eles possam ter o que comer, sabe? Algo assim, muito assim, o discurso dos discípulos era algo muito bonito, não é verdade? É algo muito assim, poxa, estão preocupados com a multidão, né? A multidão ficou o dia inteiro aqui, essa multidão tá cansada, essa multidão tá com fome, essa multidão não vai ter o que comer, porque aqui é um lugar distante, por aqui não tem nada. Então, poxa, olha Jesus, manda eles embora, né? Então, era algo assim muito bonito de ouvir, amém? Bonito, só que Jesus conhecia o coração. Jesus, ele olha, né, o que está dentro de nós. Ele vê a nossa motivação. Por que nós estamos falando aquilo? Por que nós estamos pedindo aquilo? Ele olha no nosso interior. Jesus conhece o que está dentro de nós. Então, você vê, ali então começa um diálogo de Jesus com os discípulos, e o próprio nome dele diz discípulo. O que é discípulo? Discípulo, amados, é aluno. Discípulos é aprendiz. É aquele que está ali para aprender com o seu mestre. Então Jesus andava com 12 discípulos. Jesus era o mestre e ele andava com 12 alunos que estavam aprendendo com Jesus. A maneira como Jesus falava, a maneira como Jesus curava, o que Jesus fazia, eles estavam ali observando Jesus e aprendendo com ele. E de repente esses alunos, né, viram Jesus dar de encontro a uma multidão e ser dominado de compaixão e ficar o dia inteiro ensinando, o dia inteiro curando, e aqueles alunos chegam e falam assim, não, peraí, deixa eu falar algo pro mestre. Eu acho que o mestre não tá entendendo, essa multidão tá um pouco cansada, né? E eles chegam e vêm com isso para Jesus, olha Jesus, manda eles embora. E Jesus muito sábio, muito inteligente, Jesus muito assim, visionário, ele conseguia, né, ver o coração, né, e Jesus olha para aquilo, né, pensa e fala, olha, dá vocês aí algo para eles comerem, tipo assim, resolve vocês já têm capacidade para isso. Por que Jesus falou isso, amados, para os discípulos? Sabe, neste momento que esse diálogo acontece, se vocês olharem para trás, o contexto anterior até este episódio, sabe? Até esse cenário que nós estamos diante agora, os discípulos já tinham tido contato com Jesus de diversas maneiras. Até aquele momento, Jesus já havia curado o surdo, já havia curado o mudo, já havia curado o filho, né, o servo de um centurião.
Jesus já havia curado a mãe de Pedro, a sogra de Pedro, não a mãe, a sogra. Jesus já havia curado a filha de Jairo, a filha da mulher sírio-fenícia. Jesus já havia curado o paralítico. Jesus já havia feito vários sinais e vários milagres. E esses discípulos, aprendizes, haviam visto e presenciado os sinais. Mas, amados, não foi só isso. Também, até aquele momento, Jesus também já havia enviado esses discípulos e dado, inclusive, autoridade para eles, dado a autoridade de Jesus. Ele disse: eu dou a minha autoridade para vocês expulsarem demônios, curarem enfermos, curarem doenças, libertarem, expulsarem demônios. Jesus já havia dado autoridade. E tem mais, eles já haviam ido e feito sinais e milagres no nome de Jesus. Eles já haviam curado e testemunhado não só o que Jesus havia feito, mas testemunhado eles mesmos fazendo os milagres no nome de Jesus. Então eles tinham experiências com sinais e milagres. Eles sabiam que o nome de Jesus curava. Eles conheciam Jesus, eles viam Jesus, eles andavam com Jesus. Para eles aquilo não era nenhum tipo de novidade. Olha, essa multidão aqui tá com fome, então peraí, vamos resolver. A gente conhece Jesus, a gente sabe que ele faz milagres, e nós já fizemos milagres no nome deles, sabe? E aí eles chegam para Jesus e dizem aqui que Jesus fala: não, peraí, resolve vocês já têm capacidade para isso. Mas o que eu gostaria de falar, quando eu disse que eu ia ler no Evangelho de João, é porque é algo muito interessante lá. É o único evangelho que cita esta diferença. Quando eles chegam, então, relatando essa questão de que há muita gente, que eles precisavam comer, mande embora, Jesus diz assim, ó: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a quem? Filipe. Olha só, amados, nos outros evangelhos, não cita que Jesus se direciona a um discípulo específico. Apenas neste evangelho diz isso, né? Então, não que ele não estivesse falando com todos, mas houve ali, naquele diálogo, alguém que Jesus se direcionou especificamente. Ele disse a Filipe: onde compraremos para este povo pão? Onde compraremos pão para este povo comer? Olha que tremendo. Ele chega para Filipe. Ele faz essa pergunta para Filipe específico. Sabe por quê? Porque Filipe, essa região que eles estavam, era a região de Betsaida. E Filipe era daquela região. Então é como se Jesus falasse assim: olha, Filipe, vem aqui. Essa multidão tá aí, né? Tá com fome. Faz o seguinte, resolve esse problema aí para mim. Onde que a gente pode comprar pão aqui perto? E aí Filipe faz, e aí diz assim, ó: fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Lógico. Sabe, amados, Jesus, como eu disse, ele nos vê no nosso interior. Ele vê a nossa motivação, ele vê o nosso espírito. E Jesus, ali, vendo que os discípulos já tinham capacidade para resolver o problema, tanto é que num dos evangelhos, no Marcos, Jesus chega a falar bem assim: vai lá e verifica se tem alguma comida, verifica isso, quer dizer, se vira. Então, Jesus sabia que eles tinham capacidade, só que Jesus percebeu que eles estavam andando pelo natural. Eles estavam andando pelo que eles estavam vendo, pelo que eles estavam ouvindo. Embora eles tivessem tido experiências tremendas com Jesus, experiências tremendas de milagres no nome de Jesus, da autoridade que eles exerceram no nome de Jesus, eles estavam vivendo um momento que eles estavam andando e vendo as coisas de maneira natural. E por isso que Jesus chega e faz essa pergunta para Filipe: aonde nós podemos comprar pão aqui, Filipe? Por quê? Já que vocês estão vendo tudo de maneira natural, deixa eu testar vocês de maneira natural.
Eu vou fazer uma pergunta. Diz o texto, ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Porque ele já sabia o que ele ia fazer. Jesus sabia que ia fazer um milagre. Mas ele queria mostrar para os discípulos o tanto que eles estavam andando de maneira natural. Vocês estão pensando de maneira natural. Então eu vou levar vocês uma pergunta para mostrar para vocês que a mente de vocês está no natural. Não no sobrenatural. Não no impossível. Não no milagre que eu posso fazer e que vocês sabem que eu posso fazer. Então ele faz essa pergunta para Felipe. E é por isso que é específico para Felipe. Porque Felipe era o único que conhecia a região. Então era como se assim, olha, você, Felipe, que tem essa capacidade, você que conhece esse lugar, você que tem aí essa vantagem, né, natural de conhecer, resolve isso para mim. Sabe quando você tá passando por um problema e aí você, né, é questionado por alguém e fala assim, olha, você que é capaz, você que entende bem dessa situação aqui, sabe, um monte de gente, a pessoa chama você e fala, não, você porque você entende, você tem o conhecimento dessa área, você sabe a respeito disso, ou você é um profissional formado nessa área, você que entende disso, vem aqui, você resolve isso pra mim. Sabe, essa pessoa está colocando a solução do problema nas coisas naturais, olhando para a capacidade do homem. Então Jesus diz, olha, você que conhece aqui, resolve aí, faz aí, né, vocês aí tudo. E aí, Jesus faz essa pergunta, pô a prova, e o que Felipe responde? 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Quer dizer, olha, Senhor, nós temos aqui no caixa 200 denários. Mas mesmo que eu conheça essa região aqui, posso até ir atrás de pão para essa multidão, mas não vai ser suficiente. Você vê, a resposta de Felipe estava no natural. Né? Jesus pôs ele à prova e ele caiu. Caiu certinho. Jesus falando assim, olha aí, ó, vai, vamos ver, vou fazer uma pergunta bem natural, vamos ver como é que ele vai responder. Se ele vai dizer, não, Senhor. Não, nós não precisamos disso. Nós vamos orar, nós vamos nos juntar. O Senhor é o Deus do milagre. O Senhor é o que faz milagre. O teu nome faz milagre, Jesus. Não. Ele respondeu, não vai ser possível. Olha, eu sei onde pode comprar, mas não vai ser possível. Aí chega outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Ninguém chamou ele, mas ele foi lá e entrou no diálogo, né? Logicamente a gente entende ali que todos os discípulos estavam participando deste diálogo, porque nos outros evangelhos não diz exatamente o nome de Felipe e nem de André, diz os discípulos, né? E diz, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Amados, quando eles falam 2 peixinhos, é 2 peixinhos mesmo. No original, são peixes bem pequenos, como se fossem sardinhas. Então, assim, chega André e fala, olha, eu até verifiquei aí, tem um rapaz, né, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, Senhor, o que é isso para essa multidão? Quer dizer, vem Felipe, toma a palavra, mas ainda responde no natural. Ainda dá uma resposta dentro do que ele está vendo, dentro do que ele está ouvindo, né? Uma multidão enorme, né? Todo mundo com fome e ele ali, com 2 pães, com 5 pães e 2 peixinhos. E aí, Jesus diz, mande o povo assentar-se e tal. Eu vou parar um pouquinho aqui. Vamos entender uma situação aqui, amados. Eles tinham capacidade, os discípulos tinham capacidade para entender o que estava acontecendo, para ter uma atitude diferente do que eles tiveram. Mas, se você voltar um pouquinho no contexto, eles tinham sido enviados, feito milagres, expulsado demônios, libertado pessoas. Mas, um pouco antes disso acontecer, João Batista tinha sido decapitado. E eles ficaram sabendo. Então, sabe quando você, embora tenha conhecimento do poder do nome de Jesus, embora você
já tem até mesmo feito sinais e milagres no nome de Jesus. Embora você tenha experiências com Jesus, que você conhece e tem intimidade com o Espírito Santo, que você tem entendimento da palavra de Deus e usa a palavra de Deus sempre à frente em todos os momentos da sua vida. Embora você tenha tudo isso, mas muitas vezes, quando você está passando por uma circunstância, chega uma notícia para você, uma notícia que desestrutura o seu emocional, seja uma notícia na área financeira, seja uma notícia na área da saúde, seja uma notícia na área familiar, vem uma notícia que entra dentro de você e te desestrutura, abala tuas emoções, abala a tua alma, abala toda a tua rotina, todo a tua estrutura que você criou, que você tem. E você está passando por aquele momento de que você está numa instabilidade, que aquilo está gerando em você um desânimo, um cansaço, uma frustração. E a única coisa que você quer é ficar quieto, porque você está passando por um momento difícil. Então eu creio que aquela notícia de João Batista abalou a estrutura dos discípulos. Porque quando eles viram aquela multidão e Jesus ali curando, ensinando tudo o dia inteiro, quando chegou no fim da tarde, sabe quando a pessoa está cansada? Eu acho que a ideia ali que a gente tem é que, logicamente, aquela multidão provavelmente estava com fome, estava faminta. Mas aquela multidão não pediu comida. Não diz o texto que aquela multidão tenha pedido comida. Não mostra o texto que aquela multidão estava indo embora e deixando Jesus falando. Por quê? Porque senão falaria. E a multidão foi indo embora aos poucos e tal. E a multidão com fome. Ou a multidão reclamou. Não falou. Quem falou a respeito de fome foram os discípulos. Quem falou a respeito de mandar aquela multidão embora foram os discípulos. Aquela multidão estava ali, faminta, mas elas queriam Jesus. Elas queriam estar com Jesus. Podiam estar com fome, sim. De repente a motivação, como o próprio Jesus disse, né, várias vezes, vocês estão atrás de mim por causa dos meus sinais, meus milagres. Não por causa de mim. Tudo bem, a motivação podia ser sinais, milagres, cura, mas a multidão não estava pedindo para ir embora. Quem estava querendo que a multidão fosse embora eram os discípulos. Então, a impressão que nos dá, que sugere o texto, que os discípulos é que estavam cansados, famintos, sobrecarregados, desanimados. E por isso estavam andando no natural. Por isso estavam vendo as coisas de maneira natural. Jesus, olha, manda embora, olha, esse dinheiro não dá, olha, o que são 5 pães e 2 peixinhos? Olha, diante do Senhor, que é o Deus que faz milagres, é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que ressuscita, é o Deus que muda a história das pessoas. Diante deste Deus, eu estou dizendo, Senhor, o Senhor não pode fazer nada com 5 pães e 2 peixinhos. Era isso que eles estavam fazendo. Era isso. Agora vocês imaginam como Jesus estava ouvindo aquilo dos próprios discípulos dele. Jesus, que é puro amor. Jesus que só anda no amor. Jesus que é movido por compaixão e misericórdia. Olhar os seus próprios discípulos atuando daquela maneira, sem compaixão, sem misericórdia. Andando longe do amor ágape. Por quê? Porque eles tinham saído do foco. Eles estavam desanimados. E quando você desanima por uma notícia, por algo que chega na sua vida, que desestrutura, você sai do foco. E quando você sai do foco do quê? De Cristo, você sai do foco do amor. Porque o amor é a única maneira de nós andarmos nessa terra. É debaixo do amor de Cristo. Tudo é por Ele, tudo é para Ele e tudo é nele. É o amor que move as nossas atitudes, é o amor que move a nossa maneira de servir. Eles estavam cansados de servir.
Eles não queriam servir porque eles estavam desfocados, eles não estavam andando no amor. Não havia compaixão na atitude deles, não havia misericórdia na atitude deles. E você falar isso diante de Deus, um Deus que é puro amor. Um amor ágape que serve os outros, entrega a sua vida pelo outro, pelo próximo. Eles falaram isso para Jesus. Mas Jesus, com aquele seu jeitinho que sabe tudo, conhece tudo, só falou para ele: se vira, vai atrás. E Felipe, o que nós devemos fazer, hein? Só para provar para eles o quanto eles estavam desfocados. E ainda vem André com aquela conversa. Mas veja bem, olha que tremendo antes de nós encerrarmos. Quem que André traz para trazer 5 pães e 2 peixinhos? Um rapaz. Ou que significa que era um adolescente. Você imagina, aquele adolescente estava ali junto com aquela multidão o dia inteiro. E provavelmente aquela era a única comida que ele tinha. Talvez a mãe dele, o pai dele tenha feito para ele passar o dia. Aquilo era a comida que ele tinha. Se os discípulos que conheciam Jesus, sabiam que Jesus podia fazer milagres, disseram que 5 pães e 2 peixinhos não iria resolver, imagina aquela criança. Poxa, eu vou entregar a minha comida para eles. Se eles não estão acreditando que aquilo vai resolver e eu vou ficar sem comer? Ele não poderia ter tido essa atitude? Mas não. O rapaz, que não era discípulo, teve a atitude mais tremenda ali. Falou: olha, pode pegar. Se é muito, se é pouco, eu não sei. Mas pode pegar, entrega para ele. O coração daquele menino era um coração humilde, um coração rendido. Ele estava aos pés de Jesus, porque ele entregou tudo o que ele tinha. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele entregou. Ele creu. Eu não quero saber, eu só sei que eu quero entregar. Eu entrego para ele. Porque o coração daquele menino já era de Jesus. E aí nós sabemos, Jesus pede para todos assentarem, em grupos, inclusive, imagina a dificuldade que aquilo foi, porque era uma multidão muito grande, né? Muito, não contaram nem mulheres e crianças, contava homens, mais de 5.000, passava de 5.000 com mulheres e crianças. Imagina separar tudo aquilo em grupos de 50. E aí Jesus faz o milagre, né? Ele agradece primeiro, né? Diz lá. Cadê? Jesus agradece, né? O pão. Aí que eu já acho aqui. Aqui. Depois, Jesus disse: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Todos receberam o suficiente para comer. Aí disse aos discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. E aí ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Então, amados, ver que Jesus sempre se preocupa, né, em não desperdiçar, né? E sempre Jesus se preocupa em dar, em sustentar as necessidades do povo em abundância. Então, quando nós formos sustentar, que a gente entenda que tem que ser em abundância. Mas o que sobrar, também que não seja desperdiçado. Amém? É o que o final do texto aqui nos revela. Mas que fique nessa manhã para você. Às vezes você está passando por um problema. Às vezes você está enfrentando uma dificuldade. E aquilo está tirando o seu foco. Você está saindo do amor. Você não está mais olhando as coisas com os olhos de Cristo. Debaixo do amor, da compaixão e da misericórdia. A sua fé não está mais atuando pelo amor. Você está andando no natural. Então volte atrás. Dê uma olhada lá atrás. Vê o que ocasionou isso. E busque o Senhor. Busque o Espírito Santo para Ele te fortalecer. E trazer de volta você para o sobrenatural. Porque muitas vezes nós temos experiências com o Senhor. E achamos que aquela experiência que nós temos com o Senhor pode sustentar, muitas vezes, um momento difícil.
Não. A única coisa que sustenta um momento difícil, amados, é a comunhão com a palavra, a oração, a comunhão com o Espírito Santo, o jejum, a confissão, declarar, confessar e agradecer. São as únicas coisas, amados, que sustentam a nossa fé. Então não são experiências que vai sustentar a tua fé. Você vai voltar a andar no natural. Então tenha comunhão com a palavra. Tenha comunhão com o Senhor. Que a presença constante, olhe para Ele. Não olhe para o natural, olhe para Ele. Para que Ele busque fortalecer você nos momentos de dificuldade. E você não perca o foco. E preste atenção se você está perdendo foco em alguma área da sua vida. Que você está deixando de servir. Você está deixando de se preocupar com as pessoas. Você está deixando de andar no amor, na compaixão. Você está começando a olhar para você ou para suas dificuldades. Volte. Volte ao lugar que o Senhor tem te chamado. Amém? Aleluia. Então agora, peço que você feche seus olhos, vamos orar? Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço por este momento, pela essa palavra. Querido Espírito Santo, eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha convencer desta palavra, todos que estão ouvindo, aqueles também que ouvirão. Querido Espírito Santo, eu peço que essa palavra entre em corações de maneira profunda, que quebre pesos e julgos que tem levado essas pessoas, meu Deus, ao lugar onde o Senhor não deseja, onde essas pessoas estão pensando de maneira incorreta, estão andando em pensamentos, em atitudes que não provêm da tua palavra, porque estão saindo do foco, estão deixando de verdadeiramente viver a palavra como ela é. Tudo é por Cristo, para Cristo e em Cristo. É o Senhor que é o centro. Então, em nome de Jesus, que o Senhor traga de volta ao coração dessas pessoas. O Senhor enche esses corações do teu Espírito Santo, que é a palavra de Deus. A tua presença vem iluminar o caminho dessa pessoa, trazer a verdade novamente, quebrar essas direções, esses julgos, esses pesos errados. Em nome de Jesus, direciona esta pessoa de volta ao caminho, meu Deus. Em nome de Jesus, que essa pessoa volte, dê uma olhada para trás e veja o seu erro e retome a estrada que o Senhor tem para ela. Em nome de Jesus, que ela volte a andar no teu amor, no amor ágape, no amor, na misericórdia, na compaixão, a servir ao próximo debaixo da tua força, debaixo da tua capacidade, Espírito Santo, debaixo do Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço, meu Deus. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço, que a unção esteja sendo derramada da cabeça aos pés, que neste momento corações estejam se quebrantando, corações estejam humildes diante do Senhor, como aquela criança que entregou tudo para o Senhor, olhou para Cristo, entregou tudo que tinha. Que você olhe novamente para Cristo e entregue a sua vida novamente para Ele, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, abençoa o Brasil, abençoa a nossa nação. Fortaleça, Pai, a tua noiva, que a tua noiva sempre olhe para Cristo, que a tua noiva sempre resplandeça a face de Cristo, que a tua noiva, Senhor, mostre o amor de Cristo em todos os momentos, que ela seja um lugar, Pai, de cura, um lugar de consolo, um lugar de fortalecimento, um lugar de libertação, um lugar que traz paz, um lugar onde as pessoas, Pai, vão e procurem, como aquela multidão, queriam ficar com Jesus. Não importa se estavam com fome, não importa se estava tarde, não importa se era cansativo, se o dia tinha sido longo, não importava, eles queriam estar com Jesus. Então, Senhor, que as pessoas queiram estar com a tua noiva, queiram ser a tua noiva, não importa o tempo, não importa o cansaço, mas que a tua noiva, Senhor, atraia as multidões pelo amor que ela demonstra, pelo amor que a igreja demonstra do amor de Cristo. Em o nome de Jesus é o que eu te peço, eu te louvo, meu Deus, e eu te agradeço. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Obrigada por ficar conosco até este momento. Amém. E que Deus abençoe você, a sua família e até o próximo Maná.